Zaira e Terezinha guardam na parede as fotos do passado. O formato arredondado das molduras, a ausência de cor, revelam o tempo que o tempo tem. Aurélio escreveu a história que viveu, e por isso hoje, ontem parece tão perto. Porque elas guardaram e porque ele registrou, a história segue viva na memória até daqueles que não a viveram. Meu nome é Zaira Benedini. José Victor Nonino. Clarinda Benedini de Oliveira. Dulce Lea Benedini Ferreira. Marta Benedini Vecchi. Glória Maria Benedini Brusadin. Terezinha Benedini. Cláudia Benedini Strini Portinari Beja. Mônica Benedini Calil. Araci Pereira Gonçalves Strini. Marisa Estela Benedini. O Ademar. A Palma. A minha mãe é a quarta filha da família de 15, Palmira Benedini Nonino, mais conhecida como Palma. A Cristina, a mamãe, a Terezinha, o papai, o Antenor. Eu sou filha do Antenor Benedini, o primeiro filho dela, o mais velho dos irmãos. O Álfio. Eu sou filha de Álfio Benedini e Linda Mariane Benedini. O Carlos. Sou filha do Carlos Benedini e da Diva Moraes Sampaio Benedini e neta do vô Atílio e da vó Zaira. O Áureo. O Aurélio. Sou filha da Nilza, que era filha do Aurélio Benedini. Bento. Sou filha de Bento Benedini. Tunico. Eu sou filha do Antônio Benedini. Eu ali atrás sou filha de Atílio e Zaira. E a Clarinda. Sou filha de Atílio Benedini com Zaira Benedini. Jaira Girardi Benedini. Neta de Terezinha, que é uma daquelas ali, olha. Terezinha Benedini e Carlos Benedini. Se uma família de origem italiana normalmente é grande, duas famílias é ainda muito maior. Meu avô Atílio, minha avó Zaira, filhas imigrantes, crianças, vieram para o Brasil e aqui se casaram. Sei que eles vieram, que eles se conheceram, a avó Zaira e o vô Atílio se conheceram muito jovens, casaram muito cedo. Curiosamente, o meu avô tinha um irmão, Evaristo, que casou com a irmã da minha avó. Então são duas famílias Benedini, dois ramos, Benedini e Girardi, uma com 15 filhos e a outra com 12 filhos. Eram 8 irmãos e 7 irmãs. E morava todo mundo junto numa fazenda, e quando a minha avó tinha criança, tinha nenê, que ficava na roça até perto de ter nenê, ela dava mamar, quando ela ficava em casa, ela dava mamar para os filhos da irmã e a irmã dava mamar para os filhos, para os sobrinhos. Porque minha avó teve 51 netos. Então é uma família muito grande, né? Há uns 20 anos atrás, a tia Terezinha pediu para eu desenhar a árvore genealógica da família. Aí eu sentei com ela, que tem uma memória, né? Eu não conhecia quase ninguém. Conhecia, mas não sabia quem que era realmente filho de quem. E fiz uma linha reta, como todas as árvores genealógicas, você começa com vô e vó e começa a subir. E o trem foi ficando tão grande, tão grande, tão grande, que se você pedir a árvore genealógica da família, que alguém deve ter, que depois passaram para um desenho, é redonda. A família é muito grande, a família e a mamãe era muito assim acolhedora, sabe? É um monte de gente, vamos combinar? Aquele monte de tio e de tia que não sabia onde começava um e terminava o outro, quem que era filho de quem, era muita gente. Porque é uma família muito grande, todo mundo tem muito filho, é raro os que têm poucos filhos.
Não é uma árvore, é o meu avô e minha avó no meio, aí tem os filhos e aí vai tendo até chegar aos tataranetos de hoje em dia, é redonda a árvore genealógica. Não é uma árvore, é um círculo. A música quando toca, o relógio que de tão antigo não marca mais a hora, o móvel que não esconde que o começo já ficou bem longe. Os primeiros imigrantes foram meus avós. Eles vieram da Itália, meus avós, e meus pais também vieram da Itália. Eles vieram como imigrantes, e vêm naqueles navios, né, que chegavam os imigrantes, e foram para a zona rural. Foram já trabalhar em lavouras de café. A minha mãe colhia café, até na hora de nascer os filhos, ela capinava, coava café. Tanto é que os Benedines, eles têm mais, os costumes da família são mais ligados aos moradores de zona rural. Era uma família muito bonita, trabalhava bastante. Trabalhavam mesmo, porque meu pai era um italiano muito enérgico, trabalhador. Minha mãe também era uma italiana muito trabalhadora. A princípio, até apanhar café, ela apanhou. Então eles iam trabalhar na roça, começaram como lavradores mesmo da roça, aí compravam um pedacinho de terra e assim foram. Mas uma vida muito sofrida no começo. Então meu avô depois conseguiu ganhar dinheiro, juntar o dinheiro até ter a terra própria dele mesmo. Compravam terras, devastavam tudo, limpavam, plantavam. Dali surgia outra fazenda e assim por diante. Os filhos também mais velhos foram para a lavoura com eles, ajudaram bastante. Eles conseguiram fazer o pé de meia e melhorar a vida dos filhos. Mas antes eles vieram como colonos para trabalhar na zona rural em lavouras de café. Trabalhando na lavoura, conseguiram crescer, né, financeiramente, comprar um pouco de terra, sempre trabalhando na lavoura, os quatro, e sempre juntos. Sempre trabalhando. Entre as coisas que passaram, muitas ficaram. Ainda moram na memória. O cheiro do vinho, o sabor da uva, a beleza da flor, o doce do figo. E eu ficava muito na casa da minha avó, me lembro muito da casa deles. Eles moravam em Batatais. E lá em Batatais o meu avô tinha uma plantação de uva, que ele fazia o vinho. Tinha uma parreira de uva maravilhosa, mas ninguém podia mexer, porque ele fazia vinho. Então, a lembrança que eu tenho da casa da minha avó, a minha saudade, é aquele cheiro de vinho que exalava da casa, né? Eu me lembro muito do meu pai fazendo vinho e pondo a gente para colher a uva, sabe? Muito bravo, não deixava ninguém apanhar a uva. Eu tinha que tomar o vinho que ele fazia, que nem sempre a gente adorava, mas tinha que tomar, pelo menos pôr na sopa. Meu avô foi um produtor de vinho artesanal e ele cuidava da parreira pessoalmente, depois fazia o vinho pessoalmente com a ajuda da minha avó. Agora, na parreira, ninguém mexia. Isso era uma coisa, aliás, eu mexia escondido, né? Porque a minha mãe ia lá, apanhava tudo para dar para os netos. A famosa parreira de uva. Era o orgulho do papai, né? Também ele se dedicou totalmente àquilo. E ele tinha as parreiras dele, que a gente também era uma coisa assim, sagrada. Mas a gente dava para dar umas enganadas nele. Então todo Natal ela fazia, era o hábito deles, eles mandavam uma cesta de uva para nós e ela mandava um pote de doce de figo, isso eu não me esqueço.
Isso ela fazia tudo para os netos. E a minha casa vivia cheia de netos. Eu acho que eles aproveitaram muito a casa dos avós, viu? E minha avó plantava copos de leite. Eles tinham tipo um brejo lá que plantava copo de leite. E ela tinha uma plantação de copos de leite, que eu não me esqueço, e uma plantação de figos. Então, a lembrança assim, muito gostosa, uma casa muito movimentada, porque eram 15 filhos e a gente estava sempre junto, então me lembro muito bem da casa. A memória delas, avós, tias, mães, filhas e sobrinhas Benedines, não deixa para trás aquilo que nunca se esqueceu. Meu avô sempre gostou de reunir família, meu avô gostava de conversar com muita gente, então ele procurava família, ele ia atrás de um, atrás de outro, e ele queria todo mundo perto, e a gente convivia muito com ele, a gente ficava muito na casa dele, ele ia muito, ficava com a gente, as minhas filhas conseguiram conviver com ele um bom tempo, porque ele morreu, tinha 100 anos, né? Eu lembro do meu avô que na época da safra de cana, eu adorava andar a cavalo com ele e parar onde estava cortando a cana, ele descascava a cana com o canivete. Então eu falo para mim, qual é o teu gosto de infância? É cana, que eu lembro do meu avô Álfio. São umas coisas que a gente não esquece, né? Na comida dele era assim, ele comia tudo de pouquinho e o almoço dele demorava 1 hora. Ele comendo muito devagar sempre. E a gente, quando ia comer com ele, a gente come rápido. Ele mandava a gente comer devagar. Então, são coisas que a gente vê, que a gente lembra muito dele nisso. Não podia, quando a gente parava em pé, a gente não podia descansar numa perna só. Tinha que ficar com as 2 pernas eretas, que era muito feio descansar numa perna só. Que eu fiquei durante muito tempo com um pouquinho de pânico com chuva. Aí eu me lembrei por quê. Quando eu me lembrei, esse negócio passou. Porque eu lembro do meu pai parado assim na janela de um quarto que dava para a fazenda, chorando. Quando chovia granizo. E a fazenda tinha tudo, né? Todas as plantações, tudo. Eu nunca fiz italiano, mas faz parte da memória da gente. A gente chega na Itália e acha que a gente está em casa e entende muita coisa, apesar de não ter feito italiano. O som da minha avó conversando era em italiano e o meu avô também, eles falavam em italiano em algum momento, porque eu tenho na memória o som das palavras. E só pode ser de lá, porque eu não convivi com outro italiano, só na casa dela, né? Que eu nunca esqueço. O respeito que os sobrinhos tinham pelos tios. Quando eu era criança, o comum era, quando você ia cumprimentar um tio ou uma tia, pegava na mão, beijava a mão e pedia a bênção. Beijava, tinha que beijar a mão naquele tempo. Agora o papai não deixava a gente se aproximar mais, não. A mamãe era de abraçar, de beijar a gente. Papai não. Né? Bênção tio, bênção tia. E meus primos altos, encontravam às vezes meu pai na rua, encontravam um outro tio, eles não tinham vergonha de pegar a mão do tio, beijar e pedir bênção. Essa história de pedir a bênção, eu achava bonito isso aí, não é? Respeitoso. E isso eu não esqueço. Meu pai detestava que as filhas usassem vestidos, por exemplo, sem manga. Eu não uso roupa sem manga até hoje. Não uso. Eu acho que eu estaria traindo meu pai. Mas isso, o papai era muito rigoroso, muito bravo. As minhas tias sofreram um pouquinho na mão do meu avô. Mesmo nós, quando era criança, que nós íamos visitá-lo, tinha que ir adequadamente vestida, mesmo criança. E minhas tias queriam sair, elas eram moças, queriam sair para, né, moravam em Batatais. A minha avó, elas punham um chale, a minha avó acompanhava até a esquina, voltava com o chale para elas poderem sair. Um dia, uma das minhas irmãs saiu com, eu me lembro direitinho, um vestido verde, sem manga. E ele encontrou com ela na rua e percebeu isso.
Então ele ficou indignado. Ele encontrou na rua com a Terezinha, que estava de roupa sem manga. Ele entrou no nosso quarto, abriu o guarda-roupa, pegou o primeiro vestido e era meu. Chegou em casa, ele abriu o guarda-roupa dela e abriu. Foi abrindo todos os vestidos. Ele não gostava disso. Que eu nunca esqueço da minha casa, assim, do movimento que tinha minha casa. Que eu nunca esqueço. Tem tanta coisa boa que a gente nunca esquece. E os irmãos, quando iam fazer um negócio, eles se reuniam na casa da minha avó e pediam sugestão para os irmãos. Eles não fechavam o negócio sem ouvir antes a opinião dos outros irmãos. É impressionante que eles eram unidos. Na casa do vovô Atílio e da vovó Zaíra, todo domingo tinha a reunião dos filhos lá. Não era reunião de festa, não. Eles se encontravam para conversar. O que estava acontecendo, se um tinha comprado uma fazenda, se um outro tinha comprado não sei o quê, sabe aquelas coisas? Mas eu achava aquela união muito bonita, né? Muito bonita isso aí. Impressionante. Eles não faziam um negócio sem consultar o outro. Era muito bonito isso. E é o que eu sinto falta hoje. A polenta que era feita no fogão a lenha sempre teve gosto de Itália, quente, fria, com leite ou frita, pela manhã ou no jantar. De tanta, virou apelido e deixou histórias para contar. Eu faço a polenta. A minha mãe fazia polenta toda manhã. Tanto é que nós somos criados, não foi com pão de manhã, foi com polenta e leite. A polenta era sagrada na minha casa. Minha mãe mexendo 45 minutos, 1 hora de polenta. E quando os meus irmãos brigavam com os amiguinhos, os moleques, era esse o nome que vinha, polenteiro. Aí então voava pedra para todo lado. Voava pedra para todo lado, viu? As vidraças é que pagavam. Isso eu me lembro muito bem. A polenta da mamãe era insubstituível. Com frango, aquele frango com caldo de frango, isso eu lembro demais. Eu me lembro que tinha sopa no almoço e jantar. Polenta, tinha muita polenta, sabe? De fazer frita com frango. A minha avó é que cozinhava. Aquele hábito de servir o almoço e ficar todo mundo ao redor da mesa, seu franguinho com polenta, a sopa de feijão à noite, isso a gente conserva. Tem gente que chora quando lembra do pai. Meu pai. Como a gente morava na fazenda e eu fui a que fiquei mais com ele, porque as minhas irmãs, por ser mais velhas, foram estudar em colégio interno e eu não fui. Então, eu ficava atrás dele na fazenda, andando a cavalo, dirigindo o trator, tá? E depois, até um pouco mais velha, já morando na cidade, até dirigindo a caminhonete para ele nas estradas de terra. Mas lembra com orgulho o seu feito. A escola surgiu com um pedido da minha irmã, tá? A minha irmã que pediu para o meu pai fazer uma escola e ele fez. Tem gente que ri. A mãe era farturenta, a dona Olga era Comedida. mais para miserável. Ah, é? O João, meu tio, falava que a Luana era miserável porque ela fazia sopa com pelanca. Tem gente que foi escolhida. É um casal que tinha muito amor para dar. Eles não me criaram porque eles precisavam de uma criança, precisavam de um filho.
Eles me criaram porque eu precisava de paz. Tem gente que comemora as lembranças que não vão embora. A gente tinha muita mania, né, de conversar na mesa. E até hoje eu preservo isso na minha casa, que eu acho uma delícia. Acaba o almoço e fica na mesa. Ficar na mesa. Eu acho isso muito gostoso. É uma hora que todo mundo fala, que conta as coisas, que está acontecendo, né? E ainda mais na vida de hoje em dia, gente, que hoje em dia todo mundo só corre. A família que é grande também é unida. Ninguém esconde o orgulho que tem de ser Benedini. É bom ser Benedini, né? Ainda mais sabendo o antepassado, o que eles já passaram. Eu acho que eu tenho orgulho de ser Benedini. Eu acho que é um orgulho. Tanto é que eu falo que eu sou uma brasileira italiana. Ser Benedini é uma glória muito grande. Ser Benedini é uma pessoa muito forte, né? Já vem pelo nome. O nome Benedini é muito forte, né? E é uma família muito grande, muito gostosa. O que é ser Benedini? Olha, eu tenho muito orgulho de ser Benedini. Tenho orgulho da família que eu tive, que eu tenho, né? Muitos já morreram, mas a gente tem boas lembranças. E eu falo com orgulho, eu sou Benedini.